Graças a paz, irmãos. Novamente, abramos a escritura do Salmo 42. Salmo de número 42 será texto apreciado dessa noite. O primeiro salmo aí da segunda sessão do Saltério, que vai do Salmo 42 até o 72. Nós vamos apreciá-lo aí do verso 1 até o verso 5. Salmo 42, verso 1 ao verso 5. Diz assim a Escritura: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te somos gratos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui e celebrar o teu nome, Senhor, de lembrarmos da tua provisão sobre nós, por isso ofertamos, dizimamos, de lembrar tantas coisas maravilhosas, por isso entoamos canções ao teu nome, de confessar os nossos pecados a ti, por isso oramos, Deus. E nesse momento de ouvir a tua maravilhosa palavra, que é aquilo que nos sustenta, anima, fortalece, ergue os momentos de aflição e angústia. Então pedimos agora nesse momento que o teu Espírito Santo esteja em nós, sobre nós, entre nós, de maneira que o nosso coração seja uma terra fértil, esteja apto, hábil ao receber a tua palavra e dela frutificar. Pedimos assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Irmãos, eu já tive a oportunidade de falar, de tratar sobre isso algumas vezes, o conteúdo introdutório aqui desse salmo. E eu considero isso muito importante quando nós falamos de valores, princípios. E é certo que todos nós temos uma espécie de tábula de valores no nosso coração, na nossa consciência. Essa tábula funciona como se fossem normas, padrões, uma espécie de constituição interior que todo indivíduo possui e que mostra a esse indivíduo qual é a coisa mais importante. E mesmo que conscientemente e até mesmo inconscientemente, essa tábula, esse princípio, essas normas, elas vão apontar, vão direcionar, através daquilo que fazemos, o que é verdadeiramente mais importante para nós. Ou seja, todos nós criamos, temos uma escala de valor. Coisas que consideramos mais importante, coisas que consideramos menos importante. E o interessante é que esse padrão, essa norma que cada um de nós temos, ela não precisa de uma apresentação formal. Ou seja, esses valores que cada um de nós carregamos, não depende da gente dizer, olha, isso é importante para mim. Não depende de você afirmar o que é importante para você. A coisa não é tão simples assim. E aí, eu estou lembrando aqui de alguns episódios, né? Veja, se nós recitássemos o catecismo a todo culto, recitar o catecismo, recitar a confissão de fé sob a qual nos submetemos, não significa que seremos necessariamente fiel a ela.
Ler as institutas, estudar, perdão, as institutas, analisar aquele texto, não significa que seremos fiéis àquelas palavras. Mesmo se dissermos que elas são importantes para nós, o simples fato de dizer que elas são importantes não significa absolutamente nada. Agora, as escolhas que fazemos, como tomamos essas escolhas e as consequências dessas escolhas e como lidamos com essas consequências das nossas escolhas, isso sim nos mostra esse padrão, essa norma, esses princípios de coisas mais importantes e menos importantes. Às vezes, irmãos, e eu acredito que todos nós já passamos por isso, a gente toma certas escolhas, a gente faz, determinadas opções, mas o nosso coração continua preso, agarrado, apaixonado àquilo que não escolhemos. Veja, hoje nós tomamos uma decisão. Hoje nós decidimos não ficar nas nossas casas, decidimos vir à igreja, decidimos estar aqui, louvar ao Senhor, ouvir a pregação da palavra, mas é provável que nós não consigamos cantar por completo sequer uma música sem distrair o nosso pensamento. É possível que, tomando a escolha e decidindo não estar em casa e estar aqui, não consigamos sequer orar sem sermos interrompidos pelos nossos próprios pensamentos. É possível que tenhamos tomado a escolha de estar aqui nessa noite e não conseguimos ouvir atentamente aquilo que está sendo dito porque somos interrompidos pelos nossos pensamentos, as nossas preocupações, as nossas tribulações particulares. Ou seja, a gente não consegue fazer aquilo que sabemos que devemos fazer e que fisicamente, materialmente, decidimos fazer da maneira correta. Os nossos corações, os nossos espíritos, a nossa mente, a nossa alma nos demonstram, nos indicam que mesmo quando nós escolhemos a coisa certa, muitas vezes o nosso coração continua amando aquilo que é errado. A Bíblia chama isso, Tiago chama isso, de ânimo dobre. Então veja, não é porque você diz que é importante para você que aquela coisa necessariamente o é. É o modo como você lida com aquela coisa, as consequências da escolha que você tomou, como você escolheu, como você lida com aquilo. E aí, diante disso, eu creio que todos nós podemos nos fazer essa pergunta: o que é mais importante para nós, irmãos? Qual seria a maior perda da sua vida? Qual seria a maior perda da minha vida? Qual seria a maior perda das nossas vidas diante de tudo aquilo que Deus nos deu, nos concedeu, suas dádivas, bênçãos, maravilhas, privilégios? O que é mais importante? Domingo, nós fomos apresentados e ensinados sobre o fato de que, como cristãos, todos nós temos pelo que morrer. Todos nós, como cristãos, temos pelo que viver, e exatamente pelo fato de termos pelo que viver, temos também pelo que morrer. E o curioso, já que nós aprendemos isso, é que nós podemos entender que existem certas coisas na nossa vida que nós estamos dispostos a fazer praticamente qualquer coisa para a manutenção dessas coisas. Existem circunstâncias na nossa vida em que nós estamos dispostos a abrir mão de quase tudo para nos manter naquela circunstância. Ou seja, essas são coisas que nós estamos dispostos a trocar, a lançar fora qualquer outra coisa para que aquelas coisas permaneçam na nossa vida, porque sem as quais não conseguimos viver. E bom, para algumas pessoas isso
pode ser a família. Alguns de nós não vivem sem família, sem comunidade. Para outras pessoas, isso pode ser um senso de propósito imediato, é aquela pessoa que ela não consegue ficar parada. Ela tem que ter um propósito imediato, um objetivo, uma função, porque se ela não tiver, ela enlouquece. E veja, família é importante. Ter um propósito é importante. A Escritura nos orienta sobre isso. Nenhum cristão é desocupado, preguiçoso, irrequieto. Mas olhando para a Escritura e especialmente para o Salmo 42, que é o texto dessa noite, quando a gente olha para o salmista, quando a gente olha para as suas aflições, para as suas dores, para as suas angústias, a gente percebe que aquilo que lhe abate, que aflige a sua alma, ou seja, aquilo que o salmista sente que não consegue viver sem, é a presença de Deus. Sendo mais específico, o que aflige a alma do salmista é não poder ir ao local de culto. É não poder estar na casa de Deus. É não poder ir até o tabernáculo. Não poder cultuar liturgicamente o nosso Senhor. De modo que é essa impossibilidade, a impossibilidade de celebrar na habitação do Senhor, de não poder estar em Jerusalém, na cidade santa, de não poder sacrificar ao Senhor, de não poder cultuar a Deus junto com o povo, isso é a causa da composição desse texto. Isso traz angústia ao seu coração, isso abate a sua alma, isso entristece o seu espírito e nenhuma outra coisa. Antes de eu expor aqui o texto propriamente dito, a gente precisa entender duas coisas preliminares bem rápidas. Primeiro, um consenso entre os grandes nomes da nossa fé que o autor desse texto, do Salmo 42 e do Salmo subsequente, o Salmo 43, é Davi. Muito embora quando nós lemos aqui o prefácio, a gente encontra lá um poema dos filhos de Corá, entende-se que esse salmo foi dado aos filhos de Corá para que eles oficialmente entoassem aqueles cânticos ou colocassem-no na coleção, mas a sua autoria é um consenso entre os grandes da nossa fé, é de Davi. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, talvez o maior nome batista da fé reformada, ele diz que quando ele lia esse texto aqui, ele sentiu o cheiro do filho de Jessé. Calvino, quando vai fazer essa defesa, ele diz assim, olha, não existe nenhuma dificuldade para alguém pensar que Davi seja o autor desse texto. Da mesma forma, o Matthew Henry, comentando aqui as palavras de Calvino, ele vai dizer assim, olha, assim como nas palavras do reformador, os salmos são a anatomia da alma, esse o é ainda mais. Então não há dificuldade de entender que Davi seja o autor desse texto. Mas aí vem a segunda coisa. Por que nós precisamos entender e definir que Davi é o autor desse texto? A história das perseguições de Davi, o histórico bélico que esse homem tem, de perseguição, seja de seu filho, Absalão, seja por Saul, o antigo rei, seja por traição em diversas ocasiões enquanto ele fugia de Saul, seja quando ele foi expulso da sua própria terra, da sua própria região, trazem essa imagem de um homem que não pode cultuar a Deus, que não tem liberdade de ir a Jerusalém, que não tem liberdade de cultuar ao Senhor. Davi foi impossibilitado por essas circunstâncias de habitar a casa do Senhor. E esse é exatamente o tema do Salmo 42. O salmista está separado da casa de Deus, afastado do culto ao Senhor, e é exatamente isso que aflige a sua alma. A gente precisa lembrar, e essa é uma dificuldade aqui para nós, que Israel só tinha um local de culto oficial. Quando
o judeu desejava cultuar a Deus, apresentar suas ofertas, holocaustos, ele não poderia fazer isso em qualquer lugar. Ele tinha que necessariamente se dirigir a Jerusalém. Agora imagine, pense só, correndo o risco de vida, sendo traído pelos seus compatriotas, impossibilitado na sua liberdade. Aquilo que mais aflige a sua alma não é a traição dos seus irmãos. Aquilo que mais aflige o seu espírito não é o fato de que ele está sendo perseguido por Saul, aquele que quem entende que é ungido do Senhor. Não é o fato, talvez, de que o seu próprio filho o esteja perseguindo. Não é isso. O que aflige Davi diante de todas essas calamidades é o fato de que ele não pode estar na casa do Senhor. O que tira a sua paz, o que tira a sua alegria, o que tira o seu contentamento, a causa da sua angústia, da aflição, aquilo que mais tira a sua paz, não é a traição. Não é a perseguição, não é o risco de morte, é não poder ir à casa de Deus, é não poder cultuar ao Senhor, é não poder celebrar os feitos de Deus, é não poder estar junto com o povo de Deus em cânticos de louvor e alegria. Isso angustia o salmista. O que o angustia é a sua impossibilidade de estar no local de adoração. E aí a gente pode traçar um paralelo aqui entre a história de Davi, a impossibilidade de que o acometia de estar na casa do Senhor, e os nossos dias. Nós vivemos numa realidade, pelo menos a gente ainda vive nessa realidade, em que o culto ele não apenas é permitido, nós temos liberdade para cultuar ao nosso Deus, como os locais de culto, eles são plurais. O que significa dizer que se você precisa fazer uma viagem a negócios, se você precisa sair de férias com a sua família, a sua casa, e você vai para qualquer região do país, ou até mesmo fora do país, você procura e você encontra uma igreja bíblica, onde não apenas, escute isso, você pode adorar a Deus, mas você tem o dever de estar na casa de Deus, onde quer que você esteja. Você encontra um local de culto. Mas aqui no Salmo 42, nós estamos falando de um povo que só tinha um local de culto. Estamos falando de um povo que, quando desejava celebrar a Deus, precisava ir de caravana, a pé, até a cidade de Jerusalém, para cultuar a Deus. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha o aplicativo que você pedia lá, o camelo, o jumento, não tinha, você ia a pé até Jerusalém para celebrar a Deus, e as pessoas iam fazendo, sabe o quê? Se você abre o livro de Salmos, você vai encontrar uma coletânea de salmos chamado de Salmo de Romaria ou de Romagem. E esses salmos eram cânticos, hinos, orações que eram entoados pelo povo enquanto a pé ia até Jerusalém para adorar a Deus. Porque ali era o único local para sacrificar a Deus. Ali estavam os únicos autorizados pelo Senhor, os levitas, que poderiam oficializar a liturgia, as cerimônias, o culto e a adoração oficial em Israel. Portanto, note, nós não estamos falando de alguém que, tendo a possibilidade de adorar a Deus, escolhe não fazê-lo. Nós não estamos falando de alguém que, sendo facultado a ele escolher servir ao Senhor, cultuar ao seu Deus, escolhe e resolve não fazê-lo. Não. Davi estava impossibilitado de ir ao tabernáculo. Ele não poderia se dirigir a Jerusalém. Calvino disse: a casa de Deus lhe foi tirada, fechada, cerrada as suas portas. Ele não poderia celebrar a Deus, cultuar ao Senhor.
Só um rápido esclarecimento aqui. Quando a gente fala que Davi não podia ir a Jerusalém, Davi não podia cultuar ao Senhor, nós não estamos dizendo, irmãos, que Davi estava afastado de Deus. De maneira nenhuma o texto ele indica, ele supõe que o salmista estava de alguma forma separado espiritualmente do Senhor, como que se não participar de cerimônias e celebrações o afastasse espiritualmente de Deus ou o afastasse da vida com Deus. Não. A dinâmica do texto não trata de um distanciamento espiritual da vida com Deus. Na verdade, a própria existência do Salmo 42 prova exatamente o contrário. Que mesmo afastado de Deus, entre aspas, mesmo afastado do culto, mesmo afastado da celebração, esse homem faz o quê? Ora a Deus. E ele pede para que lhe seja restaurada a oportunidade de celebrar na casa de Deus. Então, se há um afastamento, esse afastamento não é das coisas de Deus. Não é um afastamento da presença de Deus na sua vida com Deus. Ele não está distante do Senhor na sua vida privada, na sua vida particular, na sua devoção pessoal. Pelo contrário. É exatamente pelo fato de ele não estar separado de Deus que ele deseja voltar a Jerusalém e celebrar ao Senhor junto com o povo. O comentador Norman Snaith, quando ele lê esse salmo e ele vê os versos iniciais, ele faz uma dura crítica a nós, do nosso período, e aos crentes do Antigo Testamento. Ele diz assim, as pessoas naquela época e hoje, que são negligentes, apáticas quanto à participação na igreja, nunca experimentaram o que realmente significa adorar a Deus. Porque, meus irmãos, só pode ter uma verdadeira preocupação com as coisas de Deus aquele que ama a Deus. Só pode ter uma verdadeira preocupação em se ocupar com as coisas de Deus, em celebrar a Deus, aquele que ama a Deus. Porque aquele que não ama, cara, hoje não teve culto, que pena. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, se nós o desejamos ardentemente, nós nos preocupamos em ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa vida com as coisas de Deus. Do contrário, todos os nossos atos religiosos, cerimoniais, serão pura religiosidade. E aí, eu nem entrei no texto ainda, mas existe uma aplicação para as nossas vidas aqui. Quantas vezes, irmãos, seja sincero aí no seu privado, no seu particular. Quantas vezes nós negligenciamos o culto, o serviço, a adoração ao Senhor, a comunhão? Quantas vezes nós decidimos estar em casa, ficar com as nossas ocupações? Quantas vezes decidimos que o nosso tempo é mais importante do que o tempo para Deus, que as nossas coisas são mais importantes do que as coisas de Deus, que o nosso reino é mais importante que o reino de Deus, que o nosso nome é mais importante que o nome de Deus? Quantas e quantas vezes não fizemos isso? Bom, o culto de quarta-feira é uma prova disso. O curioso é que muitas vezes a gente faz isso com aquela justificativa esfarrapada, a teologia chama de racionalização. É pecado mesmo? Só uma palavra bonita é pecado? Olha, não existe local de culto, Felipe. Eu sou casa, eu sou lugar de Deus. Eu acho que você já deve ter entendido que a gente parou de cantar certas músicas aqui. Não existe lugar de culto, eu sou casa, eu sou lugar de Deus. Mas veja bem, se vir à igreja, se estar aqui, se decidir não estar na sua casa e vir para cá, não garante que você vai conseguir cantar uma música completa sem interrupção. Não garante que você vai conseguir fazer uma oração completa sem pensar nas suas preocupações. Não garante que você vai conseguir ouvir a palavra sem interromper com as suas próprias preocupações. Você vai
orar a Deus, confessar o teu pecado, participar da ceia, comungar com os irmãos, auxiliar os necessitados, ouvir, meditar e pôr em prática a Escritura, a palavra de Deus, deitado na sua cama assistindo o culto na televisão? Não. Você não vai. Porque nós não colocamos isso em prática, não fazemos isso estando aqui. O curioso é que depois, como que quem nada fez, a gente ora a Deus e diz assim: Senhor, eu estou angustiado. Senhor, como está abatido a minha alma. É claro que ela está abatida. É claro que há desânimo, é claro que há descontentamento, porque você está negligenciando o culto a Deus. As coisas de Deus, a casa de Deus, portanto, a sua angústia, a sua tristeza, não é pela falta, é pela sua negligência, é pelo modo como você tem tratado as coisas de Deus, a casa de Deus, o nome de Deus. O que nós temos no Salmo 42 é uma coisa completamente diferente disso. Olha o que o salmista diz no verso 1 e 2. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu acredito que a imagem, a figura que nós temos aqui é claríssima. Nós estamos diante de um animal que está prestes a morrer de sede no deserto. O animal que é apresentado aqui, em algumas traduções traz a corça, na verdade essa seria a melhor tradução e não o cervo. A corça é um animal que possui grande velocidade. E ela facilmente consegue fugir dos seus predadores, dos seus adversários. Mas talvez exista um inimigo muito pior do que o leão, muito pior do que o leopardo, muito pior do que o seu predador. E qual é esse inimigo, esse adversário? É o deserto. Mesmo sendo veloz, mesmo sendo ágil, conseguindo escapar dos seus predadores, o deserto é o pior dos seus rivais. Porque em outra situação, a corça foge do leão, do predador. Mas na terra árida, no deserto, onde a quantidade de água é escassa, está longe, onde não há o mantimento, onde as pastagens estão distantes, esse animal corre risco de vida. E aí Davi usa uma palavra aqui, para expressar a angústia desse animal, e os nossos tradutores escolheram usar uma palavra um pouco mais poética, para que fizesse mais sentido aqui com o texto. Mas quando Davi diz assim, olha, assim como a corça, ela brama pela fonte, essa não é bem a palavra que Davi está usando aqui. A expressão em hebraico, ela traz o sentido de zurrar. Ou seja, a corça zurra pelas fontes das águas. E aí você pode até não saber o que é zurrar, mas você certamente já ouviu um zurro. Aqui no Nordeste é muito comum, na nossa região a gente vê o jumento, o popular jumento. E o zurrar é exatamente aquele barulho que ele faz. Em qualquer situação de estresse, em qualquer situação de perigo, de fome, ou seja lá o que for, esses animais zurram. E aqui Davi está dizendo, o Senhor, assim como a corça zurra no deserto, assim como a corça geme pelas águas, a minha alma geme pelo Senhor. A minha alma grita, prestes a morrer de sede no deserto. Se eu não encontrar as tuas fontes, se eu não puder estar na tua casa, eu vou desfalecer. É o que Davi está dizendo. Veja, irmãos, é fato que existem coisas que nos separam fisicamente da comunhão na igreja. Nós estamos aí com alguns dos nossos irmãos
acamados, enfermos, e eu até reitero aqui o pedido, para orarmos aí pela nossa irmã Ana, seu esposo, seus filhos, para que Deus tão logo restabeleça sua saúde. Mas voltando. Alguns dos nossos irmãos estão enfermos e essa enfermidade os impossibilita de estarem aqui. Alguns dos nossos irmãos se mudaram e por isso não estão mais conosco. Outros dos nossos irmãos têm profissões, trabalhos que são essenciais para a manutenção da sociedade, do bem-estar social. Alguns dos nossos irmãos trabalham nas Forças Armadas, outros trabalham com segurança, outros trabalham com saúde, e isso legitimamente as impede de estarem aqui. Assim como disciplina e excomunhão separam as pessoas da comunhão plena com a igreja. É claro que separam. A questão é que, quando a gente observa a igreja nos nossos dias, a gente percebe que essas coisas que eu acabei de citar estão se tornando a exceção. E estão se tornando a exceção porque parece que a regra nos nossos dias é que as nossas ocupações e vontades, as nossas distrações ou qualquer outra coisa que tome a nossa atenção seja uma justificativa viável, válida para não estarmos aqui. Você conversa com a pessoa e a pessoa diz assim: não, é porque eu estou cansado do trabalho. Você conversa e a pessoa diz assim: eu já ouvi isso várias vezes. Não é que eu estou precisando com tempo, estou precisando de um tempo com a minha família. Não, é porque, sabe, eu gosto de chegar atrasado no culto, então é melhor nem vir. Não gosto de chegar atrasado no culto, eu acho feio, então não vem. Mas Davi geme por não estar na casa de Deus. Ele diz: a minha alma pranteia, se angustia, assim como a corça azurra, eu gemo por não estar na tua casa, na tua presença, Senhor. O que traz temor a ele, irmãos, de novo, não é a perseguição. Às vezes eu acho que a gente lê certos textos da Escritura, principalmente o livro de Salmos, eu já falei isso aqui, e a gente lê o texto de forma muito poética, Davi diz umas coisas assim: Senhor, eu deito e logo durmo porque a tua presença está comigo. Absalão está perseguindo o cara, está no encalço dele, está com a espada no gogó dele, e ele diz: eu me deito e durmo, porque o Senhor me dá descanso. A gente acha que isso é poético, a gente acha que isso é poema. Não é, irmãos. Você precisa lembrar que quando Davi estava ali em jejum, Davi estava na presença de Deus orando para que o seu filho com Batseba não morresse. Ele chora, ele pranteia, ele não come, ele não se veste, ele não se limpa. Mas quando o seu filho é levado, o que ele faz? Ele se levanta, toma um banho, come e vai deitar-se com sua esposa. As pessoas se espantam, as pessoas se chocam, mas ele faz isso porque ele sabe que a vontade de Deus foi cumprida e não há discussão. Esse é Davi. Que angustia Davi não é a perseguição, o risco de morte, a traição. Aquilo que é essencial para a sua alma, aquilo que é mais importante, aquilo que verdadeiramente tem o poder e a capacidade de afetar o seu espírito, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, é não estar na casa de Deus. Ele não fez essa escolha, ele foi impossibilitado de estar aqui. E quantas vezes nós, tendo toda a liberdade, ainda temos, para cultuar o nosso Deus, escolhemos não fazê-lo. Matthew Henry, comentando esses dois versos, ele diz assim: olha, o santo amor, ele se lamenta pela ausência momentânea da casa de Deus. O santo amor, não frívolo amor, não falso amor, não o amor religioso.
Ele se lamenta pela falta dos benefícios das cerimônias solenemente ordenadas. Ele se lamenta porque ele não pode estar na casa do Senhor, ele não pode celebrar com seus irmãos, ele não pode se alegrar com os seus semelhantes, ele se lamenta por isso. Nós nos lamentamos, irmãos, quando a gente não consegue vir ao culto. E aí um rápido disclaimer aqui, né, contra mim mesmo. Eu fui uma das pessoas que quase dei problema, né, judicial aí para o pastor, porque no período de pandemia não tinha esse negócio comigo não, tinha que estar aqui, não tem negócio de máscara, não tem negócio de distanciamento, não tem nada disso não, é para estar aqui na casa de Deus, cultuando e adorando. E se fosse por mim, estava todo mundo aqui. E com certeza talvez, mas talvez o nosso pastor não estaria aqui, né? Mas enfim. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, olha, embora as observâncias de cerimônias externas, vir à igreja, ler a Bíblia, orar, jejuar, não garantam o nosso favor a Deus. Não garantam que Deus seja favorável a nós. Simplesmente porque fazemos isso, simplesmente porque viemos à igreja, simplesmente porque lemos a Bíblia, oramos, jejuamos ou fizemos qualquer coisa, nem por isso. Essas coisas deixam de ser exercícios espirituais, das quais não podemos nos privar, em razão da nossa efemeridade. Embora Davi não esteja separado espiritualmente de Deus, ele não pode cultuar a Deus, não pode celebrar a Deus. E aqui surge um dos grandes problemas do nosso século, né? Quando a gente fala sobre a fidelidade de Deus, especificamente quando a gente fala sobre a fidelidade no culto a Deus. Vocês já ouviram eu falar isso aqui diversas vezes? Você conversa com alguém que está meses sem vir à igreja, pergunta como vão as coisas, como estão as coisas, a pessoa diz, está tudo bem, está tudo normal. Olha, eu não estou longe de Deus, eu só estou longe da igreja. Eu não estou longe do Senhor, eu só estou longe do convívio da igreja, mas está tudo bem. Absurdo, né, irmãos, ouvir isso. O reverendo Augusto Brainer, ele tem uma anedota sobre isso, sobre pessoas que dizem que não estão longe de Deus, mas estão longe da igreja. Ele diz assim, olha, pode ser considerado normal alguém gostar do esposo e detestar a esposa? Pode ser considerado normal que você conviva com o marido, você converse com o marido, dialogue com o marido, mas quando você olha para a esposa do marido, você diz, olha, não quero ter conversa com essa mulher, não vou com a cara dela. É normal isso? Não. Não é normal. Pode ser que aconteça, mas normal não é. Porque se Cristo é o noivo e a igreja é o seu corpo, uma só com Ele, como você pode dizer que não está longe de Deus, está longe da igreja? Isso é impossível. Nós não podemos estar longe da igreja e estarmos próximos de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, que é a sua cabeça, somos um só com Ele. Não é possível estarmos longe da igreja, mas não de Deus. Você não está bem. Existe uma comprovação bíblica aqui no Salmo 42 de que você não está bem. Olha o que ele diz no verso 3 e no verso 4. Essa é a reação de alguém que está longe da casa de Deus. Veja só. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. Enquanto me dizem constantemente, onde é que está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, porque eu estava com a multidão, eu fui com ela à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, e com a multidão em festa. Me diga, como é que você pode estar bem longe da casa de Deus?
O que implica dizer que você está também, necessariamente, longe do Senhor. Como é que você pode estar bem longe dos seus irmãos, da comunhão, da palavra, dos sacramentos, aqueles que estão tendo aula comigo aí nas segundas-feiras sobre o sacramento? Como é que você pode estar bem sem a Santa Ceia? É impossível. É impossível porque quando nós amamos a Deus, quando amamos as coisas de Deus, quando amamos a casa de Deus, essas coisas angustiam a nossa alma. Não estarmos aqui, não cultuarmos a Deus, não servirmos ao Senhor, angustia a nossa alma. É isso que o salmista está dizendo no verso 3 e no verso 4. Quando nós amamos a Deus, quando o Senhor se torna o nosso bem maior, a nossa felicidade maior, nós nos regozijamos na sua casa. E desfalecemos quando nela não podemos estar. Nos alegramos quando cultuamos ao Senhor, quando celebramos ao Senhor, mas nos entristecemos, nos angustiamos quando afastados do convívio com os nossos irmãos e com a Santa Igreja estamos. Portanto, se você diz que está tudo bem, está tudo legal, tem alguma coisa errada, não é com a Escritura. O Matthew Henry, ele vai trazer um comentário sobre essa perspectiva psicológica de Davi. Ele vai dizer assim, olha, até mesmo Davi, que é o profeta real, se torna um homem chorão quando se afasta das coisas de Deus. Até aquele que é rei, até aquele que é coroado, até aquele que é ungido do Senhor, segundo o coração de Deus, quando se afasta da casa de Deus, se torna um homem angustiado. Mas nós estamos no século 21, são outros tempos. Não tem problema estar longe da casa de Deus. Vemos um tempo em que é normal afastar-se de Deus, afastar-se da sua casa, e está tudo bem. E aí eu volto para a pergunta inicial. Qual foi a última vez, iniciais na verdade, que nós nos entristecemos quando a gente não conseguiu estar aqui? Qual é a coisa que mais entristece o seu coração, meu irmão? O que é aquilo que mais importa para a sua alma? Davi diz, a minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça brama, assim como a corça geme, assim geme a minha alma por ti, ó Deus. De maneira que até a zombaria dos ímpios piora a nossa situação. É interessante que essas pessoas que dizem que está tudo bem, quando você vai aconselhar, quando você vai disciplinar, geralmente elas já estão envolvidas com a zombaria dos ímpios. Elas já estão entranhadas, amarradas com um comportamento pecaminoso, zombador, murmurador, às vezes até blasfemo. Mas está tudo bem. Mas aquele que ama verdadeiramente ao Senhor, aquele que se alegra na comunhão de Deus, aquele que não é apático quanto às oportunidades de renovar a sua comunhão com Deus, seja na vida privada, seja na vida pública, ele se angustia quando o ímpio zomba do nome de Deus e da casa de Deus. Quando ele escarnece do nome de Deus, quando ele zomba da igreja, quando ele zomba dos cristãos, ele se angustia, ele se entristece, porque ele sabe que ele está falando dos seus irmãos, da Santa Igreja. Essa zombaria, onde está o teu Deus? Essa lembrança de ele estar com o povo de Deus, indo à casa de Deus, tudo isso trazia pranto para o salmista. E tem uma curiosidade aqui, né, irmãos? Eu já parto para a conclusão. Essa frase, onde está o teu Deus? É interessante porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado exatamente dessa forma. Da mesma forma como Davi está sendo tentado aqui pelos zombadores, Jesus foi tentado. No deserto, quando ele teve fome, o diabo chega até ele e diz assim, olha,
se você é filho de Deus, transforma aí as pedras em pães. Se você é filho de Deus, lança-te aí do monte. Os teus anjos não virão ao teu resgate? O Senhor não vem te salvar? Quando Jesus foi crucificado, diziam dele: olha, você não é aquele que ia destruir o templo e construir ele em 3 dias? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Os líderes religiosos disseram: olha, você não salvou as outras pessoas, por que você não salva a si mesmo? Você não confiou em Deus, que agora Ele venha em seu resgate. Onde está o seu Deus? Calvino diz que quando os ímpios perguntam a Davi onde está o seu Deus, aquela era a voz do próprio Satanás, sussurrando, abanando uma chama de tristeza no coração do salmista. Agora me diga, não é exatamente isso que todos nós passamos quando nós nos afastamos das coisas de Deus? Quando pecamos e nos sentimos indignos da presença do Senhor? Quando o inimigo nos acusa os nossos pecados, nos lança em rosto, e nós, ao invés de irmos até a presença do Senhor para nos restaurar, nos sentimos indignos e cada vez mais pecadores, cada vez mais fracos, desejando cada vez menos ir à casa de Deus. Não é exatamente isso que acontece conosco? E curiosamente, nós nos afastamos exatamente daquilo que pode nos restaurar. O que nós fazemos diante disso, irmãos? Qual deve ser a nossa resposta diante do fato de que nós nos angustiamos quando não podemos estar na casa de Deus, ou quando não nos angustiamos quando deveríamos por não estarmos na casa de Deus? O verso 5 diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Cuidado, Davi não está fazendo uma introspecção, como alguns dizem. Davi não está olhando para o seu bom coração, afinal de contas ele era segundo o coração de Deus, e ele está se aconselhando com o coração dele, não. Ele está tentando enlouquecidamente acalmar a sua alma, consolar o seu coração, lembrando daquilo que ele já recebeu. Ele está olhando para a sua angústia naquele momento, para a sua dor naquele momento, está dizendo assim: olha, se acalme minha alma, porque eu ainda vou receber as promessas de Deus, o livramento de Deus. Bom, Davi não é o único que faz isso. Eu não tenho tempo aqui para terminar de ler isso, mas anote aí para você ler em casa, Lamentações capítulo 3, do verso 1 ao verso 26. Jeremias ele vai descrever uma série de coisas que Deus está fazendo com ele. Olha, o Senhor quebrou os meus dentes, olha, o Senhor transpassou os meus rins, olha, o Senhor me afligiu, olha, o Senhor me angustiou, olha, o Senhor tirou o meu sustento. Mas no finalzinho do texto ele diz assim: olha, eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Eu direi à minha alma: o Senhor é a minha salvação. Nós somos exímios expositores bíblicos para outras pessoas. Alguém está doente, enfermo, alguém está angustiado, a gente senta com aquela pessoa, conversa, ensina, acalma, aconselha, mas quando se trata de nós não conseguimos pregar para nós mesmos. Aconselhamos, consolamos, exortamos outra pessoa. Mas quando nós precisamos de ajuda, muitas vezes não conseguimos lembrar, recordar os feitos de Deus. Davi olha para a sua dor, para o seu coração, para a sua angústia e diz: olha, espere em Deus. Espere em Deus porque ainda vou louvá-lo pela sua face. Espere em Deus porque eu ainda vou louvá-lo. No verso 11 ele repete isso: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, Ele é o meu Deus. Eu concluo.
Um comentário de Matthew Henry novamente sobre esse texto. Nós somos propensos a repudiar aquilo que é constante na nossa vida. Assim como os judeus repudiaram o maná, muitas vezes nós enjoamos das coisas de Deus. Nós tornamos as coisas de Deus habituais, rotineiras, costumeiras na nossa vida. E aí sabe o que é que acontece? Deus tira essas coisas de nós. Deus nos afasta das coisas boas. Deus nos afasta momentaneamente da sua esperança, da sua paz, para que nós entendamos qual é a importância que Ele deve ter na nossa vida. Ora, Deuteronômio não trata disso? Capítulo 8. Todo o livro de Lamentações não fala exatamente sobre isso. O livro de Juízes não trata sobre isso. O povo de Deus despreza o culto, as solenidades, as celebrações, e no cativeiro, quando os babilônios dizem, cantem louvores, eles respondem, como eu vou cantar os hinos santos do Senhor longe da sua terra? Salmo 137, verso 4. Bom, irmãos, nós sabemos das consequências de abandonar o Senhor e o santo culto. Não precisamos esperar que o Senhor nos prive disso. Não precisamos esperar que o Senhor nos corrija, nos castigue, e que ainda que o faça, é sinal do seu amor. Sirvamos o Senhor com alegria. Celebremos ao nosso Deus, porque Ele é bom. Fique de pé comigo, vamos orar? Curva sua cabeça, oremos ao nosso bom Senhor. Pai, te somos gratos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite na Tua casa. Outrora perdidos, outrora mortos, em trevas, enganados, mas hoje, pelo Teu Santo Espírito, mediante a Tua graça, estamos aqui, Senhor, para celebrar, para cultuar, para adorar, e pedimos ao Senhor que renove nos nossos corações a alegria, o gozo, o contentamento de estarmos em Tua presença, de celebrarmos na Tua casa, porque sabemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na história do Teu povo, quando esse repudiou o santo culto, quando esse se afastou das Tuas coisas. Eu peço, Senhor, a Tua graça sobre nós, peço também a Tua bênção sobre a Tua igreja, que o Senhor a livre, a guarde, a prive, Senhor, de todos os males e a cerque das Tuas bênçãos e da Tua proteção. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Estenda suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus, a comunhão, as consolações do amado Espírito Santo de Deus, permaneça com toda a igreja, desde agora e para sempre. Quem assim crê, diga amém. Que Deus em Cristo os abençoe. A graça e a paz a todos. Lembrando,